Senhor nosso Deus, nós agradecemos por esse dia, pelo privilégio da gente estudar a Tua Palavra, que o Senhor nos abra o entendimento, nos dê sabedoria para compreendermos Tuas verdades, mas mais do que isso, ó Deus, que possamos colocar em prática nas nossas vidas. Entregamos estes momentos nas Tuas mãos, tira de nós todo preconceito, tira de nós todas as barreiras que possam impedir da gente compreender Tua verdade na essência e nas nossas vidas. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Ok, aquele assunto do julgamento, né? Vamos continuar. F5. O argueiro e a trave. Vamos ler essa passagem, Mateus 7, 1 a 5. Eu vou ler. Eu já vou ler tudo porque o pessoal está ocupado. Tá, pode Mateus, ler sim. Tá, Mateus 7, de 1 a 5. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repare na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está em seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Ok. Então, Jesus fala para nós não julgarmos para não sermos julgados. Então, alguns pensam assim, o fato de você não deve julgar o outro para que o outro não te julgue, né? Esse pensamento mais rápido que nós temos quando a gente vê esse versículo. Porque, na verdade, aquele que vive criticando, né, e censurando o próximo, é aquela pessoa que merece mais ser criticada, né? Porque, na verdade, é mais fácil você criticar o outro do que você se analisar e perceber suas falhas, né? Aquilo que você precisa ser melhorado. Então, sempre é mais fácil de, né, olhar para o outro e tentar querer melhorar o outro, sendo que a gente mesmo precisa de ser transformado, né? E uma outra coisa que acontece é aquela pessoa que critica menos, né? Então ela é mais apreciada pelos outros, né? É natural, né? Porque senão você fica assim, lá vem o chato, lá vem o chato, né? Tipo assim, né? Então essa é uma visão que a gente tem, né? Assim, em relação a isso que fala. Mas, na verdade, quando Jesus disse, não julguem para não ser julgados, não julguem, porque na mesma medida que você está julgando o outro, você será julgado por Deus. Aí pesa mais, né? Aí pesa mais, porque de Deus, vamos dizer, o julgamento é justo, né? Então, tem alguma coisa errada é com a gente mesmo, né? Então, alguns, né, pensam que a gente não vai ser mais julgado quando você já tem né, um encontro com Jesus, você fala, não, a Bíblia fala que a gente foi justificado pela fé. Tá? Então, vamos ver esses dois versículos, de João 5:24 e Romanos 8:1. Bom, João 5:24. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Uhum. Agora é Romanos 8:1. Isso. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então, quando você olha para esses dois versículos, a impressão que há muitos cristãos têm, né, que
você entregou sua vida para Cristo, agora somos justificados pela fé, ninguém mais pode nos julgar. É esse pensamento que nós temos. Mas o Sermão do Monte foi falado para quem? Vamos voltar de novo, né, para aquela tecla. Foi falado para aqueles que tiveram um encontro com Jesus, para aqueles que são cristãos e para aqueles que são nova criatura. Ai, que estranho, né? A gente pode pensar. Mas aí, vamos então entender como Jesus quis dizer essa questão do julgamento. O que acontece? Por causa dessa interpretação, né, que nós somos justificados pela fé, a grande maioria acaba perdendo, que eu escrevi aí embaixo, né? Falta esse temor de Deus, essa reverência pelas Escrituras, então acaba olhando a forma de uma forma superficial, às vezes com até leviandade, né? Assim, mostrando uma atitude de distante desse caráter autenticamente cristão, que tem aquelas pessoas piedosas, e então acaba por causa disso, a gente já está justificado mesmo, então não tem muito desse temor, dessa reverência, né, desse cuidado, vamos dizer assim, com as coisas, com as verdades que Deus coloca na palavra de Deus, tá? E uma das coisas a pessoa acaba perdendo esse temor, né, em relação à questão do juízo divino, né? Então, porque acaba meio que menosprezando mesmo essa verdade forte, né, que nós vamos todos ser julgados por Deus, tá? Então, assim, aqui Jesus quis mostrar para nós, vamos dizer assim, três aspectos do julgamento, tá? Então, primeira coisa, haverá um julgamento final que é eterno, tá? Então, e esse julgamento é aquele que determina a sua posição diante de Deus, né? É esse julgamento que vai determinar também a grande separação entre os crentes e os incrédulos, entre as ovelhas e os bodes, aqueles que permanecerão na glória eterna e aqueles que ficarão na perdição eterna. Tá? Então, um julgamento vai acontecer em que todos teremos que prestar contas diante de Deus, e esse é o juízo final, tá? Então, quando Jesus fala do julgamento, tem essa questão do juízo final, que distingue a gente dos incrédulos. Aí, a segunda tem a ver com a doutrina concernente à ceia do Senhor. Então, vamos ler lá, né? Nós sempre na Santa Ceia nós lemos lá 1 Coríntios, vamos ler a passagem que a gente não lê sempre. Vamos ler do versículos 30 a 32. 1 Coríntios 11, de 30 a 32. Bom, 1 Coríntios 11, 30 a 32. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Isso. Então, assim, Paulo mostrou aqui por que alguns viviam fracos e doentes, né? E ali ele fala assim, e não são poucos os que dormem. Ele não está falando que pessoas estão dormindo, ele está falando de gente que morreu mesmo, né? Por que eles morreram? Porque eles não tinham uma vida que fosse digna de Deus, então foram julgados e morreram, né? Por causa dessa vida de desobediência. E não foram poucos, e Paulo fala, foram muitos, não foram poucos, foram muitos, né? Que foram julgados, vamos dizer assim, teve veredicto. Não quer dizer que toda doença é um julgamento de Deus. E não quer dizer que toda doença ou enfermidade Deus que pôs. Na verdade, Deus permitiu, então Satanás ataca-nos com as enfermidades, e Deus permite para que nós sejamos
trabalhados, nós possamos ser, né, quebrantados através da enfermidade ou da doença. O que que acontece? Se você permitir, né, esse trabalhar, pensa na vida de Jó, por exemplo, né? Ele não tinha feito nada de errado, na verdade, mas ele teve que enfrentar, era uma luta espiritual que ele teve que enfrentar a doença. Fala ali, né? Deve ter sido uma doença terrível, porque fala que ele pegava os cacos de vidros e ficava raspando. Pensa num troço disso, né? Falei, gente, quantas feridas e para a pessoa não aguentar e ter que ficar raspando, deve ser que era muito ruim mesmo, né? E ele foi uma pessoa correta, né? A gente até fala, puxa, Deus é tão injusto ali, porque o homem fazia tudo direitinho, mas era a forma de Deus mostrar como ele estava cuidando de Jó, né? Então, quando a gente passa por esse tratamento de Deus, passa pela dificuldade, vamos dizer assim, né? Pela luta da enfermidade, é porque Deus se importa, né? A gente tem que ficar grato mesmo, porque se Deus não se importasse, minha filha, você já tinha morrido, né? Mas porque Ele se importa e Ele permite que aconteçam essas coisas, essas provações, para que nós possamos ser trabalhados, nós possamos ser melhorados, nós possamos ser disciplinados, tá? E só que assim, também nem tudo é uma disciplina do Senhor, né? Não vamos generalizar, porque senão vai entrar naquela teologia que as pessoas falam, né? Se você então você não está bem com Deus, então você por isso que você está passando por isso, porque tem aqueles crentes, né, que falam assim que crente não fica doente. Não sei de onde que eles tiraram essa vida sem, né, sem passar por essas provas, mas nem sempre, né? Porque Jesus falou, tem enfermidades que é para manifestar a glória de Deus. Não necessariamente é um julgamento ou é uma disciplina, né, do Senhor, tá? Então, alguns que não atendem, né, a essa ordenança que Deus fala para a gente se examinar, para a gente procurar ver aquilo que, né, que há na nossa vida, que precisamos ser transformados, né? Então, muitos morreram por causa dessa vida desobediente. 1 Coríntios 5, mas não fala, acho que é um capítulo todo, então nós não vamos ler, tá? Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa ter esse tempo para examinar os nossos corações e permitir que Deus nos fale aquilo que nós precisamos ser tratados. Hoje de manhã nós tivemos um tempo de ouvir um testemunho do missionário, né, que está lá na África, e muito lindo o coração dele de deixar Deus tratar, sabe? Porque não é fácil você perceber as coisas que você tem dificuldade. E ele com uma coragem assim para dizer, olha, meu pecado é isso. Eu fiquei pensando, né? Puxa, esse homem foi muito trabalhado por Deus, porque a gente tem muita dificuldade mesmo, né? Para reconhecer naquilo que a gente está errando, naquilo que a gente precisa ser tratado por Deus. Vamos ler então Hebreus 12, 6? Hebreus 12, 6. Pois o Senhor corrige quem lhe ama e castiga quem ele aceita como filho. Uhum. Então, a disciplina não é porque não ama, né? Não é um castigo assim. A disciplina é porque Deus quer e Deus deseja que a gente chegue naquela perfeição, então ele vai continuar tratando da nossa vida, porque infelizmente a carne é fraca e a gente precisa, né, dessas correções do Senhor ao longo da nossa caminhada. Beleza? Se a gente vê o Salmo 73, né, o salmista, ele fica indignado com as pessoas que são más, mas vivem
do jeito que quer, fazer do jeito que querem as coisas, né? Então, o salmista ele fica meio indignado porque ele via que essas pessoas estavam vivendo essa vida maligna e fazendo tudo só para preencher o seu prazer, né? Mas depois, então, ele percebe uma coisa, que Deus, de uma forma assim, trabalha com o seu povo para a gente não ter que enfrentar esse julgamento, né? Assim, pelas coisas que a gente está vivendo de errado, vamos dizer assim, né? 1 Coríntios 11:32, né? Que já foi lido. Deus, ele nos julga, nos disciplina para a gente não ser condenados pelo mundo. Olha, comi um E aí, né? Tá? Então, a gente tem que pensar assim, em toda a nossa vida, Deus estará olhando por nós, Ele estará vigiando as nossas vidas, julgando a nossa pecaminosidade, para que a gente possa ser sempre tocados, transformados, purificados por Deus, tá? Então, esse segundo aspecto do julgamento. Terceiro aspecto do julgamento, talvez alguns é mais difícil da gente compreender, porque ele fala do julgamento aqui dos galardões, que é um julgamento depois, né? Assim, não só nessa vida, mas depois. Só que esse julgamento não tem a ver com se você vai para o reino de Deus ou não vai para o reino de Deus, tá? Então, vamos ver os versículos. Romanos 14:10. Romanos 14:10. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você, que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. Então, aqui é o julgamento que você faz por causa de comida ou bebida, ou qualquer outra coisinha, assim, vamos dizer, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Se você julga o outro, né, ou condena o outro, que o julgamento pelo que a gente já disse, o julgamento não é errado. O errado é você condenar já o outro, né? E então, aqui Jesus está falando, você vai ser, todos nós vamos ser julgados, todos nós vamos passar por esse tribunal de Deus. Não quer dizer assim, se você, vamos dizer assim, tem uma cota de pecados, né, você perdeu a salvação. Não quer dizer isso. Quer dizer que vai interferir um pouco com a nossa vida, né, na nossa vida da eternidade, com aquilo que as coisas boas com aquilo as coisas, né, boas ou más que nós fizemos nessa vida, desde que nós cremos em Jesus. Então, 1 Coríntios 3:13, pode ler, por favor. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Uhum. Já pode ler o 15, já pode ler o 15. 15. Mas, se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, mas se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Uhum. Por isso que fala que é dos galardões. A gente não sabe exatamente o que é esse galardão, o que é essa recompensa, qual que é esse presente que Deus vai nos dar, né, quando chegarmos lá na presença dele. Mas se as suas obras não forem boas, se for palha, se for feno, madeira, entendeu? Vai ser provado pelo fogo e o fogo destrói essas coisas, certo? Então, você vai perder o galardão. Não vai perder a salvação, mas vai perder o galardão, né? Então, é um julgamento que a gente também teremos, né? Que pode afetar o nosso destino. 2 Coríntios 5:10 e 11. 2 Coríntios 5:10.
Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez, de bom ou de mal, na sua vida aqui na terra. 11. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente, e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Uhum. Então, assim, a gente também não pode ficar vivendo no oba-oba, né? A gente tem que entender que nossa vida será julgada, mesmo que a gente tenha encontro com Jesus, a nossa salvação está garantida, vamos viver no céu, né? Mas nossa vida vai ser julgada por tudo aquilo que nós fizemos. Gálatas 6, 2 a 5. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Uhum. Então, assim, tenho, né, na versão da atualizada, fala da carga e do fardo, né? Tem uma carga que é acima daquilo, vamos dizer assim, que a gente consegue carregar sozinho. Então, precisamos ajudar a carregar a carga uns dos outros, né? Então, por isso, Deus deu o corpo para a gente poder ajudar, apoiar um ao outro, porque há momentos que a carga é maior do que a gente consegue suportar, né? Mas tem um fardo que cada um tem que carregar o seu, né? Então, tem a sua própria responsabilidade. Você tem que, né, cuidar daquilo que é da sua própria vida, daquilo que é da sua conduta, do seu comportamento, que é seu próprio, que você precisa ter responsabilidade, tá? 2 Timóteo 1, 16 a 18, Paulo se refere a Onesíforo. Né? Pode. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. Éfeso. Então, aqui Paulo está falando, né? Porque ele me ajudou, vai chegar ali no dia do julgamento que ele vai receber a recompensa, né? Então, não é só nessa vida, né? Quando a gente for se encontrar com Cristo também. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu que disse: Escreva isto. Felizes as pessoas que desce agora, morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado de seus serviços. Uhum. Em outras versões, suas obras os acompanham, né? Então, assim, tudo aquilo que a gente realizar para o Senhor, mesmo as coisas que foram difíceis, mas felizes aqueles que morrem no Senhor, fazendo, né, a obra do Senhor, porque essas obras os acompanharão, né? Estarão lá no julgamento, essas obras. E aí Jesus então explica por que a gente não tem que julgar, tá? As razões de por que a gente não tem que julgar, tá? São 3 razões. A primeira razão é porque que a gente não deve julgar, porque a gente será julgado pelo Senhor, né? Com o mesmo critério com que a gente julga as pessoas, nós seremos no mesmo
critério ser julgado por Deus. Então, 1 João 1, 2, 28. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo para que possamos estar cheios de coragem no dia. Uhum. Para a gente estar cheio de coragem no dia que encontrar com Cristo, no dia que vai ter esse julgamento, né? Que a gente possa estar em pé, né? A segunda razão que Jesus fala que nós não devemos julgar é porque a gente tem que entender a questão de um princípio, né? Que se a gente julga o próximo com aquilo que ele está fazendo, vamos estar atraindo para nós mesmos esse mesmo juízo, esse mesmo critério de julgamento. Né? Então, por isso que Jesus fala, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. É tipo assim, vai pagar na mesma moeda que você está usando, né? Se você criticou, você vai ser criticado nisso. Isso é interessante porque muitas vezes é aquilo que a gente estava falando, é mais fácil a gente julgar os defeitos dos outros do que a gente olhar para os nossos defeitos, né? Para aquilo que a gente precisa ser trabalhados, melhorados. Então, se você está fazendo isso, eu lembrei de um monte de gente que se acha assim no direito de ficar julgando o outro, sabe? Mas me deu até uma paz quando eu estava vendo esse estudo, porque eu falei assim, ai, Senhor, então, com a mesma medida, aqueles que me julgaram serão julgados. Eu pensei nesse lado, mas para nós também é a mesma coisa, né? Com a mesma medida que a gente julgou aquele irmão, que às vezes a gente julga sem saber, né, algumas coisas, e aí, com essa mesma medida que a gente julga, a gente será julgado. É forte, né? É forte essa palavra. Então, quando a gente julga, pensa assim, a gente está atraindo juízo sobre nós mesmos. Estamos trazendo uma declaração sobre nós, né, de julgamento de Deus sobre nós. Então, Lucas 12, 48. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que... Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que não merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Por exemplo, se a gente acha, né, que tem direito de estar julgando em cima do outro, é porque você se sente melhor do que ele, né? E para isso o julgamento é maior ainda. Então, às vezes é melhor você ser ralé, porque teu julgamento vai ser na medida, entendeu? Se você chegar... Eu sempre pensei, eu falei, nossa, quando eu comecei a fazer o seminário, começou a vir esse temor, né? Eu falei, Senhor, misericórdia. O julgamento de eu que estou aprendendo, conhecendo mais, vai ser mais exigido no dia do julgamento, né? Porque Deus deu muito, muito lhe será cobrado, né? Quem teve pouco, vamos dizer assim, se converteu, né, quase no fim da vida, teve pouco conhecimento, então será menos cobrado. Parece injusto? Não. É mais justo, né? É justo na medida. Então, essa segunda razão. Romanos 2, 1. Romanos 2:1. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpas quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Uhum. Então, quando a gente prefere olhar para o outro, né, e julgar o outro, a gente está esquecendo da gente, né? Porque a gente prefere falar que a gente está tudo bem. Mas quando você
escolhe esse caminho de julgamento, volta para você a mesma condenação que você colocou sobre a vida do outro, volta sobre você mesmo, né? Porque, vamos ler esse Tiago para entender por que esse julgamento volta para nós mesmos. Tiago 3:1. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Uhum. Aí o meu temor. Aí o meu temor falou, Senhor, misericórdia. Mas, na verdade, a gente tem que andar com essa consciência sempre. Todos nós. Todos nós seremos julgados, desde os mais simples até aqueles de posição mais elevada, né? Então, aqueles que têm uma posição mais elevada, que têm uma carga maior, será mais cobrado, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Mas também não é por causa disso que nós não vamos deixar de, né? Tipo assim, não vou mais servir ao Senhor, né? Vou voltar a ser simples. Não, tá? A gente tem que cumprir com aquilo que Deus nos chamou, né? Por que que isso volta para nós? Porque nós, na verdade, não sabemos julgar como é devido, tá? As mesmas reivindicações em que a gente cobra das pessoas será cobrado de nós também. Versículos 3-5, ali de Mateus, né, que Jesus fala, você que vê o argueiro do olho do teu irmão, não repara a trave que está. Eu fiquei pensando nessas palavras, né? A gente quer tirar o cisco, um cisquinho do olho do irmão, quando tem um pauzão, né? Fala uma trave. Pensa, né? Num pauzão no seu olho que te impede de enxergar. Ou seja, muitas vezes, quando condenamos ou quando julgamos outro por algum pecado, por alguma coisa que aconteceu na vida do outro, pode ser um cisco. Mas a nossa vida, quando a gente está julgando, está com esse pauzão na nossa cara, né? Que a gente não consegue enxergar. Ele usa um exemplo aqui, ele fala assim, é a mesma coisa que com dois cegos, um cego guiando o outro cego, né? Tipo, não está enxergando, mas está tentando guiar o outro. Mas pior ainda, se o médico oftalmologista for cego. Como é que ele vai fazer o tratamento, né, na vida do outro que ele não está enxergando? Então, é isso que Jesus quis dizer. A gente não tem condição, né, de muitas vezes querer ajudar o outro, porque a nossa vida precisa ser trabalhada, ser transformada. Aí, aqui eu coloquei assim, por que que a gente é incapaz de julgar de uma forma devida? Primeira coisa, porque muitas vezes a gente fala assim, nós estamos preocupados com a verdade, nós queremos ajudar, então você acaba julgando o outro, dizendo que está interessado pela verdade. Mas se você não olha, não quer ser julgado, então você realmente não está se interessando pela verdade. Não está querendo ajudar de verdade o outro. Porque quando a gente olha para o outro, pensa, a gente tem que saber que o outro também vai olhar para nós, né? E se a gente não percebe as nossas coisas, então não tem como a gente querer dizer que a gente está tentando trabalhar pela verdade, nós estamos falando a verdade com amor, porque não é verdade. Segunda coisa, porque a gente não consegue julgar como é devido. Por causa do espírito hipercrítico, que é essa atitude de condenação ao próximo, né? A gente não fala as coisas com o intuito de melhorar o outro. A gente fala já para destruir mesmo, né? Porque você tem essa crítica e, na verdade, essa crítica geralmente tem problema com o outro, então a sua crítica não vai ser construtiva, vai ser para detonar mesmo o outro. Então,
esse que tem o espírito hipercrítico, tá, gente? Porque aquele que tem uma crítica equilibrada vai saber julgar de forma equilibrada e vai saber falar com amor, tá? Essa é a diferença. Esse é o hipercrítico, aquele que já está condenando o outro. Também por que a gente não consegue julgar como é devido? Porque muitas vezes a gente não consegue ser imparcial. Porque às vezes toca na nossa ferida, né? E aí a gente vai querer devolver na mesma ferida, na mesma moeda. Então, assim, para ver um julgamento equilibrado, você tem que saber ser imparcial, sem os seus preconceitos, né? Sem suas emoções. É difícil, é difícil. Se você chegar nesse ponto que você consegue ser imparcial para julgar as coisas sem tocar nas suas emoções, sem tocar nos seus preconceitos ou nos seus paradigmas, na sua vida, na sua cultura, então você já chegou numa maturidade boa, né? De conseguir distinguir isso, de não conseguir levar para o lado pessoal, tá? Então é difícil porque nós não conseguimos julgar de uma forma devida por causa disso. E outro ponto, é um processo delicado, porque a gente precisa tirar a nossa trava, né, nossa trave, para poder enxergar melhor. Para a gente poder agir como 1 Coríntios 13 fala, sobre o amor, né? Para a gente ter essa visão de olhar o outro com misericórdia, de ter esse olhar de misericórdia para cima do outro, para você ajudar, para você apoiar, para você querer melhorar, né? Então, a gente precisa ser transformado. Efésios 4:15. Efésios 4:15. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Uhum. Falar a verdade em amor. Ai, que difícil, né? Porque às vezes falar a verdade dói demais, certo? Mas tem jeito certo de falar. Dá para a gente falar com amor, né? Dá para a gente falar sem machucar o outro. Se a gente pensa, se a gente se importa com aquela vida, se a gente tem misericórdia, tem compaixão, se a gente olhar com simpatia, se a gente consegue olhar com calma, com paciência, com tranquilidade. Então, juntando todas essas coisas que são aspectos do amor, né? O amor ágape, aquele amor de Deus que não exige nada em troca, então podemos falar a verdade com amor, para poder construir, para poder edificar, né, o corpo de Cristo aqui fala. Podemos ajudar uns aos outros para sermos como Cristo, né? E Tiago, então, fala, 1:19. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Né? Como diz aquele ditado, Deus nos deu 2 ouvidos e só uma boca, que é para ouvir mais do que falar, né? Muitas vezes a gente é muito rápido para julgar, né, para falar, e sem ouvir primeiro, porque faz uma diferença tão grande, né? Quando a gente consegue ouvir de verdade o que a pessoa quer dizer. Porque muitas vezes tem gente que fala, 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 ou enrola, 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 enrola. Você fala, mas onde que quer chegar com isso, né? Por quê? Tem gente que tem medo de ser machucado, então às vezes nem fala toda a verdade para se proteger, né? Para se defender, para, né, poder, acaba nem falando também, ou às vezes se isola, né? A gente tem muito medo do julgamento do outro.
E por isso, então, Tiago fala que a gente precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar e para se irar. É interessante, né, que ele usa. Então, tentar ouvir o outro. Eu já ouvi gente falando que tem muita dificuldade. Sabe aquela pessoa que você está falando e já te interrompe, fala, já sei o que você quer dizer. Peraí, porque a pessoa vai cortar você porque é aquilo que ela pensa que ela acha que você está falando, nem sempre é o que você está falando mesmo, porque a gente muitas vezes já está julgando, já está pensando na nossa própria vida, nas nossas próprias escolhas, né, nos nossos próprios sentimentos. Então, essa dica de Tiago é para que a gente consiga olhar para o outro, amar o outro. Se a gente ouvir mais, a gente vai julgar menos, né? E a gente vai poder amar melhor. Então, que a gente possa realmente não julgar uns aos outros e que Deus tenha muita misericórdia de nós, né? E que nós tenhamos coragem, né, de perceber as verdades que a palavra de Deus revela a respeito de nós mesmos. Ok? Se alguém quiser complementar, se alguém quiser discordar, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Isso. Não? Tá tudo bem? É. Ninguém quer julgar para não ser julgado, né? Ai, ai. Mas hoje achei interessante porque o Kleber, né, que é o missionário que está lá na África, eu acho ele muito corajoso mesmo, né? E tem um coração muito lindo. E ele falando ali, porque ele teve um tempo de depressão, porque ele usava as atividades para esconder a falta de espiritualidade, vamos dizer assim, de vida com Deus, né? E por causa do julgamento das pessoas, né? Então ele como missionário, como líder, e a gente também eu entendi muito porque a gente muitas vezes faz isso, né? A gente acaba escondendo nossas fraquezas, mas eu achei tão lindo porque ele falou assim: Deus é tão misericordioso que ele usa nossas feridas e nossas fraquezas para a glória dele, né? E às vezes a gente fica tão preocupado a gente ser perfeito, da gente fazer tudo perfeito, mas eu também tenho descoberto isso, como ele usa minhas fraquezas, ele pode usar minhas feridas. Eu entendi muito quando várias coisas que aconteceram na minha vida que foram dolorosas, que foram difíceis, que nem a separação dos meus pais, e Deus pode usar isso para que a gente possa ajudar os outros, a gente pode amar os outros, né? E conseguir compreender as dores das outras pessoas também. Então, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que não serve para nada, né? Falar, não, até aquilo, nosso escorregão, sabe? Nossa fraqueza, assim, nosso pecado, quando a gente deixa Deus tratar, Deus usa isso também para a glória dele. Então, que nós não ficamos escondidos, né, por causa do julgamento das pessoas, que nós não sejamos essas pessoas que fazem julgamento porque cria feridas imensas na vida das outras pessoas e, né, que Deus possa nos dar essa sabedoria para a gente poder falar a verdade, mas falar em amor. Oi? E então que Deus nos dê misericórdia, né? Porque todos nós precisamos a cada dia dessa misericórdia. A misericórdia e o Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e é verdade, né? Então, que Deus nos dê graça para a gente poder reconhecer aquilo que nós precisamos ser tratados
e que a gente tenha amor pelos outros, né? Porque nós estamos nessa mesma caminhada de transformação, de melhoria, né? De construção, vamos dizer assim. Então, estamos todos no mesmo barco, ok? Quer falar alguma coisa, Vini? Não, eu ia citar porque no início eu achava que a doença era um castigo, né? Hum, Mas só que assim, todo início, todo princípio a gente passa por isso, né? Falando assim, é aquela história, né? O que que eu fiz, né? uhum, Mas aí, se você continuar pensando dessa forma, você se torna uma vítima e o uhum, culpado sempre é Deus, né? E no decorrer do período eu falo assim, não sei porque eu sempre falava, eu acho que eu estava num ritmo tão alucinante na minha vida que Deus colocou um freio em mim, né? E uhum, essa foi uma forma de me frear e uma forma dele poder tomar a rédea e me conduzir de uma forma melhor, né? uhum, Então, mas assim, é como eu pude ver, né? Mas às vezes é que assim, eu vejo muita gente que acaba se tornando, se vitimizando, uhum, e aí aquela história, né? Deus, por que me abandonaste, né? O que que eu uhum, fiz para o Senhor me castigar? Mas às vezes passa, infelizmente passa, assim, né? Assim, o castigo, né? Por quê, né? Sabe? E depois que, não digo em todos, né? Que vem a transformação, né? E aí você começa assim a entender que há males que trazem o bem, né? Tá? sim. Porque muita gente mesmo ainda julga, condena e fica revoltado, e aí é uma cicatriz que nunca, sabe, fecha e a culpa é de Uhum, Deus, né? É complicado. sim. E a gente tem que ter uma sabedoria, porque, assim, por exemplo, que nem nessa pandemia que nós estamos vivendo, É. né? Uhum. Muitas pessoas de Deus que estão, né, enfermas e Sim, muitos que Deus levou. levou. A gente, né, tem gente que tem assim, até revoltado contra Deus por causa disso, né? Mas eu penso em algumas pessoas também. Para mim foi muito doloroso ver algumas pessoas partindo, mas para mim foi assim, como se fosse uma misericórdia de Deus poupando, É um talvez a livramento, né? pessoa, poupando a pessoa de um sofrimento maior, talvez. No caso Né? da minha mãe, eu tomei por esse lado, né? Um livramento, porque se ela Uhum, tivesse em vida hoje, ela estaria sofrendo muito mais por causa que ela não teria essa liberdade que ela tinha, né? Então, uhum, muitas vezes eu até falo assim, eu agradeço a Deus da forma como ela foi, porque se ela tivesse viva, ela estaria sofrendo em vida, né? Tá? Uma uhum, coisa que ela jamais admitiria, né? uhum. Então, só tenho que agradecer mesmo. É. Mas é difícil, né? Por exemplo, eu vejo para as pessoas que estão passando por essas perdas, é Hum, difícil, né? É difícil, é doloroso, porque tem saudades e tudo mais, mas não é, vamos dizer assim, julgamento de Deus, sabe? Tem tá. pessoas que têm sido julgamento mesmo, né? Por causa da Ah, sua vida errada. Mas tem pessoas que é graça de Deus, né? é que, assim, pela proximidade, é uma cicatriz que não fecha, Uhum, mas o conforto maior é o reencontro, né? uhum. Então, planto bem para colher o bem, né? E a esperança de que em breve a gente está todo mundo junto com Deus, né? Uhum. É, é, eu entendo, né? Fácil. Que nem eu, esses dias a minha prima, aquele meu tio faleceu, né, recentemente. Então ela tem postado muita coisa do pai dela. De repente ela começou só a colocar coisas do pai dela, coisas do passado. Fiquei pensando, eu falei, Deus sabe, né, todas as coisas mesmo, mas agora acho que deve estar batendo aquela saudade, né? Que é recente, né? É. Mas é reconfortante pensar, né? Que a gente vai ter um reencontro, Hum. que Deus poupou para que o sofrimento não fosse tanto, porque ele já, que nem o meu tio estava sofrendo também, né? Com enfermidades e tal.
Então, é graça de Deus quando é poupado disso, né? Mas Deus sabe o plano maior, né? Que a gente muitas vezes não sabe. E, e a gente precisa confiar, né? E descansar nele. Legal. Mais alguém quer completar, falar alguma coisa? Ok. Então, vamos orar, né? Para a gente terminar. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor tem tanta misericórdia pelas nossas vidas. Quantas vezes nós emitimos julgamentos na vida de nossos irmãos, achando que estávamos certos, mas estávamos emitindo julgamentos sobre nossas próprias vidas. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, nos ensina a viver de uma forma que te agrade e nos ensine a amarmos uns aos outros da forma que é certa, que não sejamos bajuladores, mas possamos falar a verdade em amor. Que o Senhor nos ajude e nos ensine cada dia mais. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então,